Que bom estar com você mais uma vez, amigo da TV Novo Tempo e da internet que acompanha todos os dias o programa Reavivados por Sua Palavra. A Bíblia nos reaviva, não é o programa. A Bíblia nos transforma. A Bíblia muda a gente. A Bíblia é o livro dos livros. A energia criadora que trouxe o mundo à existência está na Bíblia. Esta palavra muda pessoas, esta palavra transforma pensamentos e transforma o ser humano em uma nova criatura. Por isso eu pergunto para você, você já leu a sua Bíblia hoje? O Hamilton Menezes, na Rádio Novo Tempo, sempre pergunta isso. Já leu sua Bíblia hoje? Não? Então não espere mais. Se você já leu, parabéns, que Deus te abençoe sempre. Bom, com esse pensamento em mente, nós vamos agora fazer uma oração, porque a Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Logo, nós precisamos orar para que este mesmo Espírito nos ilumine. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, graças te damos e louvamos o teu nome pela Bíblia que temos em nossas mãos. Ajuda-nos a compreendê-la. Em teu nome nós oramos. Amém. Bem, o capítulo de hoje que nós vamos estudar, que é Ezequiel 12, ele fala sobre uma viagem de Ezequiel que simboliza o cativeiro de Zedequias. Apresenta o tremor de Ezequiel diante da assolação dos judeus e no verso 21 ela fala do presunçoso provérbio dos judeus que é reprovado pelo profeta. E também o capítulo apresenta aqui o rápido cumprimento da visão. O capítulo tem 28 versos e desde o verso 1 até o verso 20, Ezequiel ele ensina uma profecia como se estivesse em Judá, preparando-se para seguir ao cativeiro após a queda de Jerusalém. Vamos dar uma olhada então em alguns versos especiais que chamaram a nossa atenção. Verso 1 e 2, por exemplo. Ezequiel 12, 1 e 2 diz: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ao filho do homem, prepara a bagagem do exílio, e de dia sai, à vista deles, sai para o exílio, e do lugar onde estás, parte para outro lugar, à vista deles. Bem pode ser que eles entendam, ainda que eles são casa rebelde. Eu não queria ser chamado de casa rebelde, não. E você? É melhor ser chamado de obediente do que rebelde. Porque rebelde tem a ver com infidelidade, rebelde tem a ver com maldição e não com bênção. Rebeldia tem a ver com contradição à palavra de Deus. E a comunidade dos exilados a qual Ezequiel ministrava é descrita 2 vezes como casa rebelde. Isso é definido com mais detalhes pelas expressões olhos para ver, ouvidos para ouvir. Ou seja, a duração de coração dos israelitas durou muito tempo, mais de 1 ano. Eles não davam ouvidos às palavras do profeta, não atentavam para as dramatizações dele, sobre o julgamento que viria. Até ridicularizavam o profeta. Hoje, nós podemos também, ou ridicularizamos aquilo que ouvimos na Bíblia, ou aceitamos. E Deus diz várias vezes, aceite e viva. Veja a partir do verso 3, o que diz a palavra ainda. Diz assim, Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem do exílio e sai de dia, à vista deles. Esse lemos agora há pouco, verso 4 agora. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem do exílio, depois à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Então aqui Deus está dizendo para Ezequiel, arruma a tua bagagem, tudo ali, e vai, como se você estivesse saindo para o exílio. Mas o povo tem que te ver, porque é uma ilustração viva da mensagem que eu quero transmitir. É fantástico a palavra, né? Porque Deus, ele preocupa-se em falar na linguagem do povo. Deus se preocupa em transmitir uma mensagem da maneira que o povo entenderia. Jesus, quando veio como um ser humano, ele também trabalhou assim, com parábolas. Ele falava partindo do real para o abstrato, partindo do real para o espiritual, do concreto para o abstrato. Deus é fantástico. E ele usa aqui, através de Ezequiel, Jeremias também tem muito disso, ilustrações para o povo entender, né? Então aí ele diz, à vista deles, aos ombros, levarás esta bagagem, né? esta mala. Às escuras a transportarás, cobre o rosto, para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como se ordenou, assim eu fiz. Como se ordenou, assim eu fiz, diz Ezequiel.
E aí ele vem mencionando o que ele fez. Depois, o verso 8, ele diz: pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? É interessante, né? A encenação realizada por Ezequiel era para advertir os exilados na Babilônia de que eles não deveriam esperar um retorno breve a Jerusalém. O profeta já havia dito à cidade que ela sucumbiria. Os habitantes que não fossem mortos seriam levados para o exílio. Os ouvintes de Ezequiel, eles já conheciam tudo, então eles devem ter compreendido facilmente a advertência dele, porque era semelhante ao que o profeta havia demonstrado 6 anos antes, quando os primeiros judeus foram levados para o exílio. A expressão aqui, traduzida como sinal maravilhoso, é um vocábulo hebraico que nesse trecho não significa milagre, mas um sinal visível. Ezequiel deveria ser um sinal visível, uma demonstração visível para o povo. E é interessante, né, porque ele diz assim aqui, né, como me ordenou, assim eu fiz. E é interessante, o profeta obedece à ordem de Deus. Nosso segredo para a felicidade, para as bênçãos, é obedecer à ordem de Deus. É obedecer o que Deus espera e pede de nós. Esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo da felicidade. Ainda temos o verso 9 e 10 aqui de Ezequiel 12, na sequência, né? No 9, há uma pergunta, né? Então ele diz, pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, não te perguntou a Israel o que fazes tu? Ou seja, os ouvintes de Ezequiel eram pessoas que já haviam experimentado o exílio, mas eram tão rebeldes e resistentes à mensagem que eles continuavam perguntando ao profeta com desdém, o que fazes tu? O que você está fazendo, rapaz? E aí o Ezequiel tinha a oportunidade, por exemplo, no verso 11, 10 e 11, a oportunidade de dizer o que aconteceria. Por exemplo, verso 11, 10, ele diz assim, assim diz o Senhor Deus, esta é a sentença e tal, então o profeta apresenta a mensagem. No verso 11 ele diz, eu sou o vosso sinal, como eu fiz, assim se lhes fará a eles, ao povo ímpio, irão para o exílio e irão para o cativeiro. Então, quando o profeta transmitiu a mensagem, né, 6 anos antes disso ocorrer, no ano 592 a.C., Ezequiel predisse a deportação dos primeiros judeus de Jerusalém para a Babilônia. E ele profetizou exatamente o que aconteceria a Zedequias. O rei tentaria escapar durante a noite, em segredo, disfarçado, cobrindo o rosto, né? No entanto, seria preso, cegado pelos babilônios, então seria levado para o exílio, onde morreria. Tudo isso aconteceu. Ezequiel, portanto, era um sinal para os seus ouvintes que já estavam no exílio, pois eles declaravam, ele falava abertamente, através de palavras e também por encenações simbólicas, o que aconteceria com os judeus que ainda viviam em Jerusalém. Então, amigos, o profeta enviado por Deus levava aqui uma mensagem de advertência, mas também de esperança. A partir do verso 17, nós lemos, então veio a minha palavra dizendo, filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento, com ansiedade, e dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel, o seu pão comerá com ansiedade, a sua boca beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto tem, por causa da violência de todos que nela habitam. Aqui, novamente, há outra dramatização. Eu li só o verso 17 até o 18, mas há uma nova dramatização da profecia sobre o temor e a escassez de comida em Jerusalém durante o cerco. No verso 22, havia um ditado, apresentado ali um ditado popular entre os exilados. O verso 22 diz assim, filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue seu tempo e não se cumpra a profecia? Então, esse provérbio que havia entre o povo, prolongue seus dias e perecerá a visão, ele era um provérbio que foi contestado, porque embora já tivesse cativo, o povo se mostrava cínico, apático, pensando erroneamente que um atraso no juízo significava que não haveria castigo, pelo menos não para aquela geração. E Deus vem e diz o seguinte, não se enganem com isso. Depois do verso 23 até o
o 25, um provérbio antitético substitui o antigo e os falsos profetas que faziam oposição a Ezequiel deixam de profetizar. A expressão que aparece ali, em vossos dias, deixa claro que os exilados, eles veriam o julgamento sobre Jerusalém cumprir-se. E, enfim, do verso 26 ao 28, que são os últimos versículos do capítulo, o povo continua achando que o castigo seria postergado. Ezequiel é chamado por Deus e é mandado por Deus, então, para assegurar a todos, de novo, uma segunda vez, de que o julgamento não seria retardado. Que povo de dura serviço, você pode dizer, que povo teimoso. O profeta falava, eles não aceitavam, mas em nós, será que muitas vezes também não seguimos pelo mesmo caminho? Será que não temos rejeitado os apelos de Deus também, que nos chama para segui-lo? Se nós não endurecermos o nosso coração, como fez Israel, mas atendermos às mensagens de Deus e as praticarmos em nossa vida diária, então cumpriremos o seu propósito para o povo escolhido, que é compartilhar o Evangelho a todo mundo. Então viveremos felizes, então desfrutaremos de esperança e encontraremos paz. Paz que excede todo entendimento. E aí, o que você acha? Vale a pena desfrutar dessa paz? Vale a pena desfrutar da companhia de Cristo Jesus e sermos felizes, vitoriosos? Se vale a pena, vamos orar ao Senhor nesse momento, buscando dele a orientação e a paz. Ó Deus Todo-Poderoso, não queremos endurecer o nosso coração como fez o povo de Israel, largou a proteção do Senhor e por isso foi levado para o cativeiro. Rejeitaram as mensagens que tantas vezes Deus enviou, o Senhor enviou através de profetas, com ilustrações, com parábolas vivas, e o povo rejeitou. Às vezes o Senhor nos chama também, nós também rejeitamos. Perdoa os nossos pecados, transforma o nosso coração, livra-nos de todo mal e batiza-nos com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, querido amigo, lembre-se, seja reavivado por Sua palavra. Deus te abençoe.